Olá! Juntos mais uma vez aqui no nosso Simplesmente Eva Maria. É um privilégio, como eu sempre digo, estar aqui com você, para você e por você. Obrigada a você que participa do nosso Jornalismo do Bem, que já se inscreveu no nosso canal no YouTube, que compartilha os programas que a gente posta no canal e que também contribui colaborando com a sua opinião, sugerindo assunto e pauta. Muito obrigada mais uma vez. E eu começo o nosso programa hoje falando sobre uma frase de uma das minhas mestras. Quando eu estava estudando neurociência, essa foi a frase que mais me impactou. E inclusive eu guardo de recordação. Incomodou? Doeu? Leva para casa que é seu. Claro que eu estou me referindo aqui nesse momento a coisas que nos incomodam no outro. E eu demorei muito tempo para digerir essa informação. Realmente não é fácil, quando algo nos incomoda externamente, pensar que isso é uma dor minha e que eu tenho que levar comigo, analisar e trabalhar porque é meu. Como assim? Então eu me aborreço com o comportamento de alguém, com uma atitude de alguém, e aí eu tenho que levar para casa isso porque é meu? Eu vou dizer, não é fácil admitir. E leva-se um tempo para a gente compreender o que de fato significa isso. Uma situação incomodou, doeu, leva para casa que é seu. Como? Eu vou tentar desmistificar essa frase. Será que não é a maneira como nós interpretamos as coisas que fazem com que a gente tenha essa noção de que a realidade é aquela? Se você se incomoda com algo externamente, no outro, ou você tem reflexo disso em você, guardado, escondido, mal trabalhado, não tem consciência e pode ser uma coisa que está guardada em você tão profundamente que não veio à tona ainda, mas incomoda quando você vê no outro. Vamos dizer que um comportamento de raiva que a gente vê no outro nos deixa aborrecidos. Como que isso é meu? Talvez lá no fundo eu tenha raiva guardada, que não expressa, e aí, ao ver no outro esse tipo de comportamento, incomoda profundamente. Ou não, ou você foi vítima de uma situação de raiva muito pequeno, absorveu isso. Isso incomoda porque te traz recordações, às vezes não conscientes, do que você viveu no passado. Então sempre é a forma como nós nos relacionamos com o outro e interpretamos o mundo. Quando algo acontece externamente, eu tenho que decodificar aqui dentro com alguma informação ou experiência que o meu cérebro já tenha registrado. A gente nasce uma esponjinha linda, capturando todas as informações. E aí, essas informações é que nos fazem analisar o que vem de fora para eu compreender o mundo. Então tudo é sempre aqui dentro, nunca é lá fora. Até porque, se a gente não tiver isso registrado dentro de nós, ou sufocado dentro de nós, ou porque somos e não manifestamos, ou porque sofremos isso e não percebemos e guardamos, automaticamente a gente vê algo externamente e nos incomoda. Se nós não temos nenhum registro disso, a gente olha. Imagina, por que isso vai me incomodar? É o comportamento do outro, então é um problema do outro. É algo que o outro tem que resolver e não eu. Até aí está tudo certo. Se o outro manifesta algo, por que isso tem que me incomodar? A minha reação é, nossa, tem algo nele que precisa ser trabalhado. Mas isso não me incomoda.
Mas quando me incomoda a ponto de me exacerbar emocionalmente ou de ficar remoendo isso e aquilo me incomodar e eu fico sem dormir, eu fico angustiada e eu não como direito e eu fico pensando naquilo e eu fico lembrando disso e eu comento sobre isso com outras pessoas, então isso é meu. Eu preciso trabalhar isso. Será que agora fica claro? Me incomodou, doeu, leva para casa que é seu. Essa frase foi muito impactante quando eu estudava neurociência e eu não compreendia. Me indignou, inclusive, a frase. E eu levei para casa e fiquei pensando, tentando interpretar o que de fato isso respondia em mim. Me incomodou, doeu. E eu levei para casa, era meu e eu resolvi. É verdade. Ainda tinha muita coisa que me incomodava e eu não percebia. E porque eu não percebia, era meu, eu precisava trabalhar. Não é interessante isso? Quando não é seu, aquilo não te incomoda a ponto de interferir no seu comportamento, nos seus sentimentos, nas suas atitudes. Você vê com compaixão aquilo que o outro está fazendo. Nossa, mas não te afeta a ponto de alterar o seu estado emocional, o seu equilíbrio energético, porque não é seu. Mas se incomoda, se é muito intenso isso, tem algo que você precisa trabalhar. E vamos olhar com carinho isso, porque realmente é dessa forma. O diálogo, eu estou aqui conversando com você e provavelmente está acontecendo um diálogo interno aí, porque para você interpretar o que eu estou dizendo, é preciso que você tenha tido uma experiência, um conceito, coisas vividas, porque o nosso cérebro responde de acordo com o que nós já temos de registro anteriormente. Aquilo que é novo sempre é impactante, não há nenhum registro sobre, certo? É o nosso cérebro fantástico, impressionante. E é por isso que muitas das vezes guardamos coisas que nem sabemos lá nas gavetinhas internas e que precisam sim ser analisadas com carinho. O nosso cérebro trabalha por imagens. Quando eu digo pense numa maçã, você visualiza maçã, a fruta, não a palavra maçã, porque a nossa imagem interna de maçã é aquela fruta. Então, você tem uma experiência aí dentro do que é a maçã. Mas se eu falar o nome de uma fruta totalmente desconhecida para você, você vai ficar sem nenhuma imagem mental e aí você vai dizer, não sei, o que é isso? Não há ainda uma informação e um registro sobre isso. Compreende? Então, por isso que a gente precisa analisar com carinho essa frase e eu trouxe para nossa observação no programa de hoje. Incomodou? Doeu? Leva para casa. É sim. E depois desse momento de reflexão, eu quero falar com você sobre práticas integrativas e complementares em saúde. Além de comunicadora, eu sempre digo e estou atuando como naturopata. A naturopatia é a medicina natural, são métodos naturais, é a clínica geral da medicina natural, onde você tem à sua disposição diversas terapias que atuam conjuntamente para trabalhar o nosso equilíbrio físico, mental, espiritual, psíquico. Nós somos complexos e maravilhosos.
e as terapias nos ajudam nesse autoconhecimento. Mas será que só nós precisamos disso? Eu trago hoje para você uma terapeuta de animais. Ela trabalha terapia holística com animais, porque os nossos animaizinhos de estimação também manifestam comportamentos, têm reações que muitas das vezes espelham o que os donos estão passando, já que eles são muito sensíveis. Então nós vamos hoje entrar num universo diferente, o universo da terapia holística para os animais. Vem comigo. Érica, fale pra gente sobre você e como começa todo esse trabalho. Sou médica veterinária holística, hoje holística, mas já fui super tradicional, então para contar a minha história, desde pequena sempre fui ligada, conectada com os animais, com a natureza. Desde pequenininha, minha mãe falava que eu queria ser veterinária, eu quero ser veterinária, e eu realmente segui esse caminho. Entrei na faculdade, estudei 5 anos, né, dentro da faculdade, mais 2 anos de pós-graduação. Me formei, logo já abri minha clínica, consultório, pet, tudo junto. E dentro da medicina tradicional, eu dentro lá procurando a cura, sempre querendo saber a cura, cheguei num determinado ponto onde a medicina tradicional parou. E é onde eu comecei a me envolver com outros conhecimentos. E começou com o Reiki primeiro, através do Reiki. O Reiki é uma técnica de energização japonesa, que a gente usa principalmente as mãos, né? É uma energia que a gente passa através das mãos para se conectar com a nossa energia, uma energia superior para se conectar e curar a nossa energia. Ali dentro eu comecei a estudar chakras, que são centros de energia do nosso corpo também. Comecei a entender um pouquinho do lado da psique correlacionado com as doenças e fui amando esse tema. E que é onde eu comecei a entender um pouquinho mais o que é a cura, né? Comecei a sair total da parte tradicional da medicina. Total, eu não digo total, né? Mas quase total, digamos assim. E depois de um processo de estudos, hoje eu faço pós em psicanálise, estudo a mente humana, conectado também com a psique e doenças, essa correlação. Estudo em São Paulo, na escola da Cristina Cairo. Ela é uma das principais ícones hoje que explica, né, o que é essa psique e as doenças. E eu comecei a estudar nesses 5 anos longe da medicina tradicional, que eu larguei, vendi minha empresa e fiquei 5 anos estudando. E agora, digamos assim, eu estou trazendo todo esse conhecimento de medicina tradicional com essa medicina holística, porque a gente não trata o ponto doença, né? A doença, ela só é um sinalizador. Explique melhor isso pra gente. Através dessa doença, ou seja na pele, seja um câncer, seja o que for, às vezes também comportamental, as pessoas estão me procurando por parte comportamental, eu faço um estudo todo, né? E através da doença ou do problema, eu faço um estudo um pouco psicanalítico, por isso que estou fazendo a psicanálise, e faço esse tratamento. O animal dentro de casa, ele é realmente aquela esponjinha, tá? Por energia e frequência, o animal, ele realmente acaba puxando doenças que poderiam ter vindo pra gente, mas vai para eles. Isso eu explico cientificamente, através de frequência, de energia, né? Não é nada, energia, não consigo ver, não, são medições. Então, onde a energia do animal ele é mais elevada do que a nossa, é elevada e constante, e a gente, por estar sempre um pouquinho mais baixo e nessa oscilação de energia, quando a gente chega em casa, o animal faz aquela limpeza,
onde a doença que ele está tendo também como aprendizado e evolução espiritual dele também, ele está livrando a gente. Só que a gente vem nesse conjunto para aprender. Então, o meu tratamento hoje, ele é um conjunto. Eu não tenho como tratar o animal sem ter a família junto, sem ter o dono, porque o animal, por amor, a energia dele é praticamente nessa energia do amor, e por amor, ele fica doente, né? Então, ele fala, vou vir para cá, para essa família, para demonstrar algo por amor, que é o que a gente também tem que aprender com eles, né? Eles demonstram isso a qualquer momento. Eu falo muito do cachorro e gato porque são os principais animais hoje que eu atendo. Fazendo toda essa análise, eu venho daí com o tratamento da nossa psique. A gente tem que tratar a nossa emoções, que veio de uma psique que gerou a doença, aonde o animal, nós transformando essa psique, entendendo essa doença, a gente consegue entender, amar e perdoar, né? Que amar e perdoar, o amor cura, todo mundo fala, né? A gente consegue fazer esse tratamento do animal também. Uso junto as técnicas do Reiki, tanto para o animal como pro dono. Uso cristais. Estou aprendendo agora a fazer a radiestesia, né? Por isso que é por energia e frequência. E em breve estarei fazendo a minha própria mesa radiônica para fazer esses tratamentos pro animal e pro dono. Porque eu não gosto nem de falar de dono, né? Que ninguém é dono de ninguém. É o tutor e o animal, né? Que os dois estão juntos. E esse estar junto é uma lei universal, né? Que é semelhante atrai semelhante. Então, o animal que escolheu vir para uma família, ele traz uma bagagem de energia semelhante atrai semelhante à família que ele veio, né? Então, esse tratamento tem que ser um conjunto, né? Que daí a gente tira a causa. Eu dificilmente uso remédios alopáticos. Se alguém me pergunta, eu falo, meu tratamento é outro, né? Se você quiser algo alternativo, aí sim, né, fala comigo. Mas a parte tradicional, eu praticamente nulo, né? Em casos extremos, por exemplo, de dor intensa, essas coisas, o analgésico, mas é raríssimo, assim, quase nada. Estou estudando também a fitoterapia, mas nada vai causar 100% a cura, né? Mesmo a fitoterapia, ou cristais, ou seja um alopático, eles vieram para remediar, né? O remédio é para remediar e não curar. Então a gente tem que curar essa emoção que está gerando a doença e daí, consequentemente, tudo se cura. E como os animais reagem a esses tratamentos? Pela minha experiência, esse tratamento com o Reiki, com cristais, com o fitoterápico, o animal ele é extremamente aberto. Por quê? Eu falo principalmente até, se alguém manda a gente fazer, a gente vai falar tipo, né? Eu não vou fazer. Quando eu venho com esse tratamento de energização, que é uma energia sutil de Reiki ou cristais, eu sempre tenho uma conversa intuitiva com eles. Então eu me conecto sempre para tentar elevar a minha energia, né? Aonde ele vai ver essa energia sutil e eu ofereço, eu não imponho. Se eu impor, realmente, tipo, não, vem aqui, né? Igual nós humanos, a gente vai deitar para receber um reiki ou uma massagem, a gente deita numa maca. O animal dificilmente você vai pôr numa maca e vai falar, fica quieto. Aí ele vai negar, né? Com os animais a gente oferece. E como eles sentem mais essas energias sutis, eles se abrem completamente para o tratamento. Até os donos, eles ficam tipo assim, uau, nunca vi, né, o meu cachorro, o meu gato assim quieto, mas é porque a energia é sutil. A energia sutil, eles sentem que vai fazer bem. Até mesmo, às vezes, eu passo algum chá, alguma coisa assim, pro dono dar em casa. Aí o dono, não, porque meu cachorro não vai tomar, né, meu gato não vai tomar. Ele fala assim, converse com eles. Eles vão entender. Eles captam o nosso inconsciente. E eles sabem que aquilo, você não força.
Mas você fala e conversa, isso aqui vai fazer bem para você. Então, quando a gente força o animal realmente foge, mas quando a gente oferece, né, com amor e mostrando o que pode fazer bem, eles aceitam muito, muito, muito bem. Como é energia e frequência, os dois estão juntos, e eu faço a conscientização da família em si, o resultado depende muito dessa mudança, né? Que nem eu falo, nenhum tratamento vai fazer efeito se a gente não quiser. Eu posso estar com problema e vou lá, mas hoje eu quero fazer um Theta Healing, ou eu quero cristais, eu quero um reiki, eu quero massagem, eu quero acupuntura. Se eu não aceitar, não vai funcionar. Eu tenho que ter uma mudança em um padrão, né? Isso até meu professor de fitoterapia, ele falou assim, se não tiver a cura emocional, não adianta nada estar tomando um fitoterápico, que ele vai te ajudar a equilibrar as energias, sim. Né? Os resultados vai ajudar, mas não vai tirar a causa emocional. Tendo a conscientização do dono com o animal, é rapidinho. Então por isso que tenho que trabalhar juntos, né? A conscientização do tutor com o animal. E o animal, ele é super receptivo. E com o animal, eu falo que é o de menos. É o de menos. Eles aceitam muito a cura física com o reiki, que eu uso principalmente o reiki, é incrível o efeito que faz neles, né? Mas se eu não trago a conscientização também dessa emoção que causa a doença para o tutor, tudo implica. Mas se conseguir essa conscientização, essa cura emocional, tudo vai fluir da melhor maneira possível. Érica, o que você diria para as pessoas que são mais céticas? São comprovações científicas. É só os céticos buscarem informações, né? Porque às vezes quando a gente é cético, a gente se fecha, né? Então, se você começar a abrir um pouquinho e ver as comprovações científicas que tem de, digamos, autocura e de informações de energia, pensamento que transformam seu DNA e sua célula, tem muita, 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 muita informação a respeito. E tem um documentário que eu acho sensacional, que se chama Heal, O Poder da Mente, que está no Netflix, que ele é incrível. Então, ali é uma pequena amostrinha, assim, de que a medicina tradicional não explica, né? E normalmente se chama de milagre. Foi um prazer contar com você aqui no nosso Simplesmente Iva Maria. Espero que... Não estou aqui para convencer absolutamente ninguém, eu estou aqui para ajudar você com o seu animal a se conectarem e plantar uma sementinha, né? Às vezes você vai lá com algum problema, alguma medicina tradicional não explica, vem falar comigo. A gente dá um jeito nisso. Show, muito obrigada, beijo. E depois desse bate-papo tão especial com a Érica, eu quero te conduzir ao universo da arte. Afinal, a gente se alimenta de um pouco de tudo. E a poesia é uma expressão maravilhosa. A gente se enche de poesia, expressa poesia, a vida é poesia e nos torna mais leve. Eu vou te mostrar a FLIC, um evento anual que acontece em Cabo Frio. Vamos juntos! A FLIC, Festa Literária Cabo-Friense, conta com uma programação cultural extensa. O evento tem a proposta de propagar a literatura local e promover uma grande confraternização entre a comunidade artística da cidade. É um evento anual, que conta sempre com um grande homenageado da festa. Ode ao eterno poeta Cardoso da Fonseca. Como posso descrever meu pai? Um poeta idealista inconformado, que sempre questionou as injustiças, sonhando com um mundo idealizado. Nunca desistiu de sonhar com um mundo mais igual, onde o rico e o pobre tivessem uma dignidade tal que a balança da injustiça não pendesse mais para os lados de quem teve os seus direitos básicos e sociais negados. Outro destaque é o lançamento de antologia poética. Maria que encantou a vida,
tão bonita. A respirou, mas do seu lado foi. Risada de astral, sempre de bem. Intuitiva, animada, dava risada. A gente não sentia dor, e sim amor. Jeito seu simples de levar a vida. Olhar seu ser é não reclamar da vida. Sempre bonita, alegre, extrovertida. É de se admirar ser de luz, Maria. Fé é ver seu viver. Chegou e sem. É espontânea, deslizou na vida. Amor é um sentimento que te dou. Mora comigo desde que nasci. Olha, vovó, vejo que estás aqui. Muito obrigada. A FLIC aconteceu na Casa de Cultura e Museu José de Dômino Caritas, com muita literatura, tributos, lançamentos, noite de autógrafos, contação de histórias, música, sorteios, programação infantil e outras atividades. A organização fica por conta do grupo Flores Literárias. Antigamente tinha embates com você. O tempo passou e nós evoluímos. Somos grandes amigas, sobreviventes do tempo e da vida. Você aos 74 e eu aos 51. Únicas, unidas na mesma história. Meu corpo, sua cópia, sua memória. Falante, lúcida, transparente, franca, sincera e energia toda. Seu sorriso, minha prótese. Suas cores, minha moda. Suas dores, meu aprendizado. Um bebê calmo e brilhante, de alma boa e generosa. Numa missão honrosa, me escolheu como mãe, um orgulho estonteante. Uma criança alegre, organizada e inteligente. Aprendeu na marra a resiliência precoce, conheceu o exercício da paciência, onde lágrimas lavam o rosto e fortalecem o espírito aprendiz. Superou o bullying, as mudanças do cotidiano, do bairro, da escola, da casa e da cidade, das agruras às perversidades. Aprendeu a superar com fé as adversidades. Espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. E mais uma vez, eu quero te agradecer e te convidar a cada vez mais participar desse nosso projeto. Simplesmente Iva Maria tem a proposta de um novo olhar para a vida, de apresentar coisas boas. Nós temos visto tantas coisas ruins e aonde nós colocamos o nosso foco é o que cresce. É aquilo com que nos alimentamos que mais se desenvolve dentro de nós. Então, o jornalismo do bem é a minha ideia de fazer com que a gente olhe mais para a arte, para a educação, para a cultura, para as terapias integrativas, para a natureza. Falar de tudo isso nos sustenta de uma forma especial, nos reequilibra. Muito obrigada pelo privilégio. Se você ainda não se inscreveu, entre lá no nosso canal no YouTube Iva Maria e aperte o sininho para receber notificações de novos programas ou até mesmo de mensagens especiais. Compartilhe e emita a sua opinião. Eu quero saber como você está recebendo essas mensagens. O que você percebe de tudo isso que te é apresentado. Aproveite, deixe a sua sugestão de assunto e pauta. Nos acompanhe na rede social. E se você quiser experimentar terapias integrativas, florais, acupuntura, homeopatia, cromoterapia, barras de axis, que é uma ferramenta poderosíssima, e tantas outras. Agende a sua hora. Eu atendo em Cabo Frio, no Leste Shopping, no Espaço Saúde, e em São Pedro da Aldeia, na Top Físio. Vai ser um prazer recebê-lo ou recebê-la. Até a próxima! Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre!
Oferecimento Estúdio da Beleza Kátia Mendonça. Fisioterapia dermatofuncional Edviges Unsonst. E Iva Maria Naturopatia. Práticas integrativas e complementares em saúde. Agende a sua hora. Atendimentos em Cabo Frio e São Pedro da Aldeia.